Então, estamos no meio de uma série sobre o caráter de Deus. Isso é a nossa resposta para a pandemia global. Embora tenha muitas coisas que têm mudado com o nosso cotidiano, nós queremos praticar ensinamentos de Jesus e conhecer Ele. É isso que Jesus queria para nós. Ele fala que esta é a vida eterna, que te conhece, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus estava falando isso para Deus sobre o propósito por qual ele veio. Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai continuar falando do caráter de Deus. Na primeira semana a gente fala sobre o nome de Deus. Segunda semana nós falamos sobre compaixão e misericórdia de Deus. E a gente tem usado Êxodo 34, 6 a 7 para falar sobre isso. Yahweh, Yahweh, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixe de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração. Então, a gente vai continuando nessa escritura, indo adiante. A gente está quase no meio, ou eu acho que no meio, na verdade. A gente vai falar como Deus é paciente ou tardio de se irar. E para falar sobre isso, eu queria começar com uma coisa que talvez a gente nunca pensa. Você sabe que o Brasil já foi alcançado pelo tsunami? Sim. Em 1755, tinha um terremoto lá em Portugal. E o tsunami chegou até aqui. O governador de Paraíba mandou uma carta para Portugal, o rei de Portugal, falando dessa onda que chegou no Brasil. Mas não tinha muita gente aqui, só tinha mato, então realmente não fez tanta destruição. Mas pouco ele sabia que o outro lado destruiu tudo. Destruiu Lisboa. Basicamente aconteceu assim. Foi um domingo de manhã, muitas pessoas estavam na igreja. Era um dia santo, na verdade. Quando esse terremoto aconteceu. O chão ficou tremendo por 6 minutos. Eu já passei por um terremoto de uns 15 segundos. Você fica muito pirado e só uns 15 segundos. Eu não consigo imaginar 6 minutos. Até eles falaram que buracos de 5 metros estavam abrindo no meio da cidade. Muito louco. E se não fosse pior, depois do terremoto, tinha um tsunami que entrou na cidade e foi destruindo tudo. Depois, a cidade ficou queimando por horas. Pessoas morreram não somente do terremoto, do tsunami, morreram do fogo. Foi aproximadamente 30.000 a 50.000 pessoas que morreram nessa terremoto. E talvez seja um pouco difícil imaginar como que seria uma cidade de São Paulo se uma coisa dessa acontecer hoje. Mas, então, tá bom, o que isso tem a ver com o nosso assunto hoje? Você é geólogo, eu sei, essas coisas interessam você. Bom, sabe o que está acontecendo em Europa durante esse momento? O iluminismo, onde as pessoas começaram a avaliar o que significa a vida. Eles estavam avaliando o que é nosso entendimento de quem Deus é, o caráter dele. E foi durante esse momento do iluminismo, as coisas mudaram bastante para a nossa sociedade ocidental. Esse evento específico, foi um dos eventos mais influentes na mudança de opinião de quem Deus é. Uma das pessoas que falaram muito a respeito desse evento era Voltaire. Ele fala o seguinte em um poema que ele escreveu depois do terremoto. Ou o homem nasceu culpado, em Deus pune sua raça. Ou esse Senhor absoluto do ser e do espaço, sem furor, sem piedade, tranquilo, indiferente, de seus primeiros discretos, segue a eterna torrente. Bom, eu não sou bom com poesia, mas basicamente ele está dizendo que ele não acha que pode existir maldade quando tem um Deus bom
em um Deus que tem todo o poder. Não existe um Deus com todo o poder que pode ser bom, e existe maldades em desastres como essa. Foi interessante porque os católicos falaram que terremoto era a ira de Deus contra os protestantes. E os protestantes falaram que era o ira de Deus contra os católicos. E Voltaire falou, chega, não fala mais de Deus. Parece muito como os dias de hoje. Tanto divisão, tanta confusão sobre quem Deus é. E quando desastres, como o terremoto de Lisboa, furacões, ou até essa pandemia global acontecem, as pessoas debatem sobre o caráter de Deus, de quem ele é. Hoje, como aquela época, como que um Deus pode aceitar tanta maldade em um mundo e ainda ser um Deus bom? Quem é Deus? Por que ele faz as coisas que ele faz? Ele é bravo? Ele está tentando punir as pessoas? Ou seja, que Deus... Vamos lá. Deus é amor. Deus é da paz. Deus é tranquilo, mano. Deus não é esse Deus. Quem é Deus? A gente não pode negar o fato que em nossa sociedade a gente está lendo a Bíblia com os lentes de uma sociedade pós-iluminismo ocidental aqui no Brasil que cada vez mais está ficando secular. A gente traz para a Bíblia nossas próprias expectativas e nossas próprias ideias. Então, enquanto a gente vai falar sobre a ira de Deus hoje, eu queria que a gente pode reconhecer nossa bagagem cultural e reconhecer que talvez a gente precisa deixar para trás algumas das nossas ideias culturais ao respeito de Deus, seja religiosa, não seja não religiosa, em deixar a Bíblia nos ensinar quem Deus é. Vamos fazer isso? Bora. Então, paciência, ou tardio em será. Eric Apayin. Fala isso. Arik Apayin. Exato! Vocês são mestres em grego. Não, hebraico, né? O que significa essa frase? Literalmente significa que você tem um nariz comprido, um nariz longo. Que é um pouco engraçado imaginar que Deus tem um nariz longo. Eu não sei o que isso tem a ver, mas vamos lá. Eu quero ver o cara bravo de vocês. Me mostre sua cara brava. Isso é minha cara brava. Quero ver o melhor. Mustache sumiu. Isso é do Johnny? Não, essa é a minha cara, bem na cara brava de vocês. Jéssica, isso é sua cara brava? Rapaz, da Carol, realmente. E Luiz? Eu não sei para vocês, mas para alguns de nós, nosso nariz não fica, né? Não fica maior. Então, para os hebreus, eles falam que isso é o contrário de um nariz longo. Seu nariz está ficando curto, porque você está ficando bravo. Então, nesse sentido, está falando sobre o caráter de Deus. Ele é paciente, tardio, se irar. Então, quais são algumas escrituras que falam sobre isso? Tem Provérbios 14, 29. Um homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então, aqui, alguém que é tardio em se irar, Arika Panim, é alguém que não fica bravo facilmente, é uma pessoa paciente, não fica precipitado. Mesmo conceito aqui em Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. Aqui está dando uma ideia de autocontrole. Alguém que é tardio em se irar tem um domínio próprio sobre suas próprias emoções e seu estado de... Não, basicamente, como você reage com outras pessoas. Quando você tem esse autocontrole, você não deixa que suas decepções, suas expectativas explodam quando você está chateado com alguém. Você tem controle da raiva, frustração e ira.
Então, basicamente, a ideia é essa. Deus pode ficar irado. Deus pode ficar bravo. Mas você vai ter que fazer bastante coisa para isso acontecer. Deus não é como os outros deuses que eles tiveram naquela época, os gregos, os cananeus. Aqueles deuses eram temperamentais. Eles explodiram do nada. Eles queriam um sacrifício aqui, ali, do nada. Eles fecharam a porta bravo. Você não vai ver Deus explodir do nada e gritar, bater a porta. Deus é tardio em se irar. Uma forma de pensar nessa palavra é uma palavra velha no português. Eu nem sei se vocês usam mais. É longânimo. Na Almeida, revista atualizada, fala Deus é longânimo. Uma pessoa de extrema paciência. Essas são as definições, eu gosto. Qualidade de uma pessoa que aceita de modo firme e corajosa as adversidades a favor de outrem. Paciência para suportar as ofensas dos outros, os próprios sofrimentos, generosidade e magnanimidade. É uma palavra que Mustache sempre fala, magnânimo, né? Magnanimidade. É muito falar, magnanimidade. Deus é tardio para se irar. Você não vai fazer uma coisa, de repente, um raio vai cair sobre você. Alguns de nós, eu não sei se você sente isso, você peca, ou você descobre que você pecou, uma forma, tipo, de onde vem o raio? Tipo, o raio está vindo. Deus não é assim. Ele é longe disso. Ele é tardio para se irar. Mas ele é tardio para se irar. Sim, Deus fica bravo. Eu sei que a gente não gosta muito dessa ideia, especialmente em nossa cultura atual. Nós não gostamos de pensar ou preocupar com um Deus lá no céu que pode estar bravo com a gente. Mas precisamos, mesmo com nossa cultura, reconciliar. Deus é tardio para se irar, ele é tardio para se irar. Tem os dois. E quando a gente pensa sobre a ira de Deus, é mencionado mais do que 600 vezes na Bíblia. Aqui é um exemplo. Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma seu arco e aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. O que está acontecendo? Deus, de repente, tem arma? Eu achei que você falou que Deus não tem raio, mas ele tem arma? O que está acontecendo? Eu acho que por isso o profeta Abacuque falou em ira, lembra misericórdia. Ele falando com Deus, né? Então, talvez você está lendo isso e fala, isso não é brincadeira, Salomão. Eu não consigo acreditar em Deus irado. E eu vou tentar te convencer uma coisa, e isso talvez seja estranho. Eu diria que todo mundo que fala isso, em alguma forma, está mentindo para si mesmo. Sim, você acredita em um Deus de justiça, em Deus irado. Toda vez você anda pelo metrô, e você veja mendigos querendo dinheiro, e você sabe que eles foram abandonados por alguém, e você sente algo na sua barriga que isso está errado. Você acredita em Deus de justiça. Quando você lê os livros e você vê a história de genocídios, golpes, escravidão, racismo, machismo, e você fica, não deve ser assim. No fundo, você sabe que não deve ser assim. Você acredita em um Deus de justiça. Quando você vê um pai de uma família traindo sua esposa, e deixando a família completamente destruturada e quebrada, você sente que isso não está certo. Você acredita em Deus de justiça. A gente sente que não é para ser assim.
A gente sabe que Deus sente sim também, que isso não é a vontade de Deus, que pessoas sofram tanto por causa do pecado. Não era o plano de Deus para pessoas passar por tanta dor. Sim, Deus vai tornar todas as coisas para aqueles que amam Ele em coisas boas. Mas isso não quer dizer que Ele não queria essas coisas nem acontecer no primeiro lugar. Deus é uma pessoa, ele é um ser, ele tem uma personalidade, ele é uma pessoa. Ele sente raiva pela maldade que acontece nesse mundo. Talvez, às vezes, a coisa mais madura emocionalmente, espiritualmente, para fazer quando é enfrentando raiva é ter ira. Mas, normalmente, isso não é a gente. A gente fica bravo por causas bem menores. A gente fica bravo quando a gente não ganha Kahoot. A gente fica bravo quando o nosso time perde o futebol. Desculpa, João, Palmeiras. Enfim. A gente fica bravo por várias razões. Nossa ira é muito diferente do que a ira de Deus. Isso é uma das razões que a gente pensa, nossa, Deus, ele tem ira? O Timothy Keller fala que quando a gente fica irado, a gente está ofendido pessoalmente. Ele fala que não é nossos sentimentos que estão machucados, é nosso ego. Então, normalmente, nossa ira vem de um lugar de egoísmo, autocentrismo. Não é um lugar de ajudar os outros. Já a ira de Deus é como um pai que está preocupado com o tráfico, que está tentando vender drogas para seu filho. Ele está tentando proteger seu filho. Ou ele está gritando, para um filho que vai correr na rua. E o carro vai bater nele. Isso é a ira de Deus. É para nos proteger. O ira de Deus sempre é apropriado, sempre vem de um amor. E não é impaciente. Não é aquela raiva, você sabe, quando alguém não sabe a história completa, a pessoa já fica alterada. Ah, isso o que? Ele fez isso, só para descobrir. Era nada daquele jeito. A gente faz isso? Ah, eu não faço. Eu já subi um nível espiritual para não fazer isso. Tô brincando, obviamente. Deus não tem esses momentos. Ele não sabe, mas talvez eu não estou entendendo o que fulano está passando. Nossa, vou ter que ficar aqui pensando. A ira de Deus sempre é apropriado. Então, vamos lá para mais um lugar que a ira de Deus é mencionado. Então, é interessante, porque Êxodo 34, 6 a 7 foi mencionado em Nínive, quando Jonas estava lá, e ele pregava uma pregação bem simples. Todos vocês vão morrer. E aí, de repente, todo mundo se arrependeu. E ele fala, Êxodo 34, 6 a 7, falando, nossa Deus, você é rápido perdoar essa galera mal. Lembra? Esse povo estava matando pessoas pra caramba. Não era um povo pacífico, era um povo muito violento, um império violento. E Jonas não conseguiu entender porque Deus estava mostrando compaixão para eles. Mas é interessante porque aqui fala o seguinte: o Senhor é o Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Essas são as palavras de Jonas? Não são. Então, 150 anos depois de Jonas, em esse incidente que eles se arrependeram, o povo de Nínive voltou. Eles voltou a ser um povo violento. E Deus usa... É engraçado, porque a escritura de 34, 6 a 7 foi usado para Deus ter misericórdia e compaixão nas pessoas, mas aqui está falando que Deus já chegou no limite com o pecado de Nínive.
Então, é louco ver Deus usando essa mesma escritura em duas circunstâncias diferentes. Primeira vez, Deus sendo paciente, tardio para se irar. E segunda vez, ele falando, basta, chega. Eu não vou deixar vocês destruir mais pessoas. A gente pode ver essa ideia da medida completa de pecado. É um conceito bíblico que fica, você pode notar as escrituras. Gênesis 15, 16, Mateus 23, 32, 1 Tessalonicenses 2, 16. Eu não tenho tempo para entrar nessas questões, mas vocês podem explorar mais sobre esses assuntos nessas escrituras. Mas é interessante porque você pode fazer uma gráfica do julgamento de Deus ou a ira de Deus. Não é tão uma caixa, é mais complexo do que isso. Você pode falar da ira de Deus ser ativo e passivo, e você pode falar de ser presente e futuro. A gente vai falar dessas diferentes situações aqui, indo adiante. Então, presente é quando Deus lida com ira, com maldade agora. Ele não espera até o dia de julgamento, ele faz algo a respeito, como ele fez agora com Nínive. A gente viu naquela escritura de Naum. Mas a ira futura de Deus é quando ele decide lidar com maldade depois. É chamado o dia do Senhor pelas escritores da Bíblia. É o dia de julgamento, onde todas as coisas ruins vão ser direitadas. E talvez para alguns de nós isso parece, o dia de julgamento não inspira nada em nós, né? Tipo, estou esperando o dia de julgamento. Não é uma coisa assim. Talvez parece violento, parece assustador. Mas é interessante pensar o seguinte. Karl Marx, desculpa, Luiz. Karl Marx, ele e outras pessoas falaram que a religião é o ópio do povo. Mas um poeta polonês, refletindo depois do século XX, que era o século com mais sangue, mais destruição e violência de qualquer outro século antes, ele falou que o verdadeiro ópio para o povo é a crença no nada após a morte. O grande consolo de pensar que, por nossas traições, ganância, covardia, assassinatos, não seremos julgados. Os autores da Bíblia não descrevem o dia de julgamento como uma coisa boa nem ruim, porque depende. Depende onde você está com Deus. Se você está em um relacionamento certo com Deus, pela misericórdia dele, em você sente falta de justiça nesse mundo, em você quer ver o bem ganhando, o dia de julgamento realmente é uma coisa boa para você. Você espera o dia que Deus vai limpar toda lágrima dos nossos olhos. Mas, pelo contrário, se você está recusando a misericórdia de Deus, você leva a vida em suas próprias mãos, essa ideia de Deus destruir toda a maldade nesse planeta, nessa terra, não é um encorajamento para você. E não, eu não falo isso porque Deus é um cara ruim, mas Deus é poderoso. Ele é como um pai, ele é tardio de se irar, mas ele é como gravidade ou energia nuclear. Você não quer mexer com ele. Ele é maior do que você. Bom, a gente falou do presente, futuro. Agora a gente vai falar do ativo, passivo. Então, ativo é quando Deus age diretamente para parar maldade. Tem duas situações isso na Bíblia. Uma vez, Uza estava carregando a Arca da Aliança. O povo de Israel não estava levando a sério. Ele encostou a Arca da Aliança. Ele morreu naquele momento. Mas isso não é só do Velho Testamento. No Novo Testamento, quase a mesma coisa aconteceu. Um casal falou que eles venderam sua casa para cuidar dos pobres, mas eles mentiram. Enquanto
o marido contou essa mentira para Pedro, ele morreu. E a esposa entrou logo depois, contou a mesma mentira, ela morreu. Não é a melhor história de romance, né? Ninguém gostaria que seja sua história de romance, mas é a história de romance na Bíblia. E essas histórias, normalmente, são os primeiros candidatos. Você vê no blog de um ateu que está bravo com Deus, falando: olha isso! Que tipo de Deus faz esse tipo de coisa? Bom, pega todas as histórias da Bíblia, todas as histórias mesmo, e você vai ver que raramente Deus ativamente vem para corrigir maldade. A maioria das vezes, Deus lida com maldade de uma forma passiva. Isso é uma espécie de julgamento. Não é que a gente normalmente imagina. Mas em Romanos 1, a gente pode ver em várias vezes ele repete a mesma coisa. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Ele os entregou à disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Deus fala: vocês querem abraçar a maldade? Eu vou deixar vocês abraçar a maldade. E vocês vão recolher as consequências disso, que são naturais ao pecado. Nínive é destruído pela Babilônia. Seu corpo é destruído pelas drogas. Sua família é destruída pela traição. As crianças, seus filhos crescem, não gostam de você. Porque Deus está fazendo um julgamento nessa forma passiva. Porque o pecado é sua própria punição. E a obediência, sua própria recompensa. Pecado é sua própria punição. Porque pecado é ruim, destrói a gente. Obediência é sua própria recompensa. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então, quando Deus deixa as pessoas se destruir pelo pecado, isso é uma espécie de julgamento. Então, a ira de Deus pode ser presente, passivo, pode ser futuro, pode ser presente ou passado, passivo ou ativo. Deus espera para lidar com Nínive. É interessante porque você vê nos profetas, a maioria das vezes, eles não estão falando: Deus, você sempre está julgando todo mundo. Normalmente, eles estão falando: nossa Deus, quanto tempo até você lida com nossos inimigos? Quanto tempo até você lida com injustiça? É interessante que a nossa cultura é o contrário. Eu acho que a gente tem uma ideia que amor é igual tolerância e tolerância é igual amor. O que é tolerância? O que é bom para você é bom para você, a não ser que está machucando outras pessoas. Você acha que você falaria isso para um tráfico que está pronto para matar gente e ir tirando bala um bairro? Ou um cara que está com arma, pronto para ir para a escola, matar as pessoas? O que é bom para ele é bom para ele, ele pode fazer o que quiser. O que é interessante sobre essa ideia de tolerância, que a gente fala muito na nossa cultura, é que agora a tolerância tem um outro sentido. Tolerância clássica fala que você pode ser São Paulino, você pode ser corintiano, você pode ser, não sei o que, santista. Mas eu não vou te matar. Tipo, eu não vou. A gente pode existir junto, sem matar uns aos outros. E eu acho isso ótimo. Mas tolerância moderna fala que não existe direito, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é a verdade. Então, se você não concorda com o estilo de vida de alguém, você é perigoso. Você está fazendo algo errado. Você não está amando. Mas é interessante considerar o que Elie Wiesel, que sobreviveu ao Holocausto, diz. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Às vezes,
por a gente querer tolerar as coisas em nome de amar, a gente vai para a apatia, que verdadeiramente é o contrário de amor. Quando a gente pensa sobre Jesus, a gente tem a tendência a pensar que quando a gente pensa sobre Deus, a gente pensa, Deus era aquele cara velho. E ele sempre está bravo no Velho Testamento, sabe? Ele está matando gente, ele está muito, muito bravo. E aí a gente pensa em Jesus. Jesus. Ele está andando com aquela sandália que Salomão gosta. Ele está andando tranquilo, curtindo na Fefe Leste. Ele foi para a faculdade, entende mais sobre a graça. Não é assim. Não tem essa divisão. Deus é o mesmo em todos os lugares. Marcos, no Evangelho de Marcos, a primeira coisa da mensagem que Jesus vai contar, ele fala: o reino de Deus está próximo, se arrependa. Jesus, em vários lugares, faz advertências contra Israel. Mateus 23, já leu? Ele só vai metendo um pau nos fariseus. Jesus fala mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa da Bíblia. Então, a ideia que amor e a ira de Deus não são juntos, isso é estranho, porque Jesus é amor. Mas também, ele não foi diferente do Deus do Velho Testamento. E não fica mais claro do que essa situação, que um dia Jesus suba, ele toma café, ele vai subindo para o templo. E lembra, o templo, no primeiro século, não era qualquer lugar. O templo era a conjunção do céu onde Deus habitava e a terra, em um lugar só. Não foi qualquer igreja ou prédio de uma igreja. Então, Jesus suba e ele acha uma coisa bem interessante. Os sacerdotes, os líderes espirituais, estão fazendo coisas horríveis com as pessoas que estão tentando encontrar com Deus. Vamos dizer que você vem, Vitória, você vem para o templo com o cordeiro. E aí você quer fazer um sacrifício para louvar Deus, adorar Deus. Talvez Vitória andou de uma cidade muito longe, andando, né? Uns 2, 3 dias com o cordeiro dela. E aí ela chega lá, o sacerdote dá uma olhada no cordeiro, e o cordeiro tem que ser perfeito, porque isso é necessário para fazer o sacrifício em acordo com o Torá. E ele olha para o cordeiro Davi e fala: não é bom o suficiente. Mas sabe uma coisa? A gente está vendendo cordeiros que são aprovados. Está lá. Só é 3 vezes do preço que você provavelmente pagou para seu cordeiro. Isso deixou Jesus bravo. E aí, vamos dizer que você estava vindo de um lugar distante, como Roma, Alexandria. E aí você tinha que comprar as coisas lá no próprio templo. Pior ainda, porque eles não aceitaram moeda romana. Eles só aceitaram moeda do templo. E sabe, só existia um banco na cidade que trocaram moeda para moeda do templo, que significava o quê? Estava muito caro. Então, o que Jesus faz? Ele pega uma corda e ele começa a virar mesas. Você pode imaginar isso? Jesus falando: sai daqui, com sangue nos olhos. Eu não estou dizendo que talvez o que Deus está chamando você a fazer é sair pela igreja ou sair para um lugar virando mesa. Lembra? Isso é a ira de Deus. Então, é apropriado o que ele está fazendo. Talvez isso não seja apropriado para você. Vamos lá. Talvez isso não é o Jesus que a gente gosta de falar. Mas isso é Jesus. Ira não é um atributo de Deus, não está nessa lista. Você está vendo aquela lista de características, compaixão, misericórdia, cheio de amor. Ira não está lá. Por quê? Ira é só uma reflexão do amor de Deus. Deus não pode ser apático, frio e distante. A única razão que Deus tem ira é porque ele se importa, porque
O contrário de amor não é ódio ou ficar menos tolerante com as coisas. Pelo contrário, falta de amor é indiferença, é apatia. Então, hoje foi muita informação. Mas trazendo isso para nós hoje. Talvez você precise ouvir que Deus é tardio e se irá. Seus pais não eram pacientes com vocês. Você não é paciente consigo mesmo. Talvez você vive com essa ideia que você pecou, e aí de onde vai vir o raio? Deus não é assim. Talvez você esteja preso no seu pecado, e você está se esforçando, e você está imaginando, nossa, Deus, estou lutando para ser mais responsável, estou lutando para ser mais disciplinado, mais espiritual. E você pensa que Deus está bravo com você. Isso não é assim. Deus é paciente, você pode ficar tranquilo. Talvez alguns de nós, pelo contrário, nós vemos Deus como um dos aqueles pais que permite tudo acontecer, né? Eles querem ser pais legais. Então, eles deixam o filho fumar maconha lá no sofá em frente deles. Eles deixam o filho levar namorado para casa para ter relação. Deus não é esse pai também. Você não consegue empurrar Deus assim. Deus é forte. Deus é poderoso. Ele merece nosso respeito. Olha, ele não é um cara ruim, ou ele não é chato, mas ele é o Deus do universo. E dependendo como você vê Deus, é como você vai tratar os outros. Eu acho que é uma palavra que nós precisamos no nosso dia, onde todo mundo compartilha suas opiniões pela mídia social, e aí fala mal das outras pessoas. Meus amados irmãos, Tiago 19. Tenha isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nossa ira tem muito a ver com quem nós achamos que Deus é. Se você se acha se irando com as outras pessoas, e você pensa, eu não se ira com as pessoas aqui, ali. Tem alguém que te irrita. E provavelmente está na sua família. Isso é mais a medida do que realmente está acontecendo. Como que anda essa área da sua vida? Nossa ira não produz a justiça de Deus. Deus vai produzir a justiça para nós. Então, vamos ser tardios para se irar. As últimas perguntas aqui. Como você tende a ver Deus? Mais como aquele pai apático que eu estava falando, que deixa tudo acontecer em casa. Fuma maconha, faz o que você quiser, filho. Ou ele é alguém temperamental. Você pensa, tive estudo bíblico, Deus está... eu menti, Deus... raiva! Qual é a sua vista de Deus? Ele é alguém apático, distante, ou ele é temperamental? Você acha que o oposto do amor é a indiferença? E você pensa assim naturalmente? Eu, por último, como seria para você ser tardio em se irar? Eu queria especialmente falar para vocês que conseguem deixar sua ira ficar lá dentro profundamente. Né? Eu não sou uma dessas pessoas. Assim que eu fico irado, todo mundo saiba. Logo todo mundo saiba. Mas para aqueles que não têm esse dom de irritar as outras pessoas, especialmente em você, como você está lidando com sua ira? Você subiu para o nível de Deus? Até Deus tem ira, né? Então, nem subiu para o nível de Deus. Você subiu para não ter ira? Como você lida com isso? Isso foi nossa aula sobre ira de Deus.